A Bíblia chamava Davi de um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque, mesmo depois de cair da forma mais grave possível, ele foi capaz de fazer algo que muita gente nunca consegue: olhar para o próprio erro sem se esconder dele. Essa é a história de como o maior rei de Israel quase destruiu tudo o que construiu, e o que ele fez depois, que salvou não só o próprio reinado, mas a própria alma. Depois de anos como fugitivo, guerreiro e finalmente rei, Davi tinha conquistado tudo: um reino unificado, Jerusalém como capital, vitórias militares que pareciam confirmar cada vez mais que Deus estava com ele. E foi bem nesse ponto, não na dificuldade, mas no conforto, que a Bíblia registra uma fase curta e devastadora. No tempo em que reis costumam sair à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Ele não foi pela primeira vez, ficou para trás. E foi numa tarde comum, sem batalha nenhuma para travar, que a queda começou. Do telhado do palácio, Davi viu algo que não devia ter continuado olhando, e em vez de desviar o olhar, mandou chamar. O que se seguiu foi um dos maiores erros já registrados na Bíblia: adultério com Betseba, esposa de um dos seus soldados mais leais, Urias. E quando Davi descobriu que ela estava grávida, Davi não se arrependeu. Ele tentou esconder. Primeiro, tentou trazer Urias de volta para casa, esperando disfarçar a gravidez. Urias recusou, por lealdade aos próprios companheiros ainda em guerra. Então Davi fez algo ainda pior. Mandou colocá-lo na linha de frente mais perigosa da batalha e ordenou que os outros recuassem, deixando-o morrer sozinho. Um rei que já tinha enfrentado um gigante, agora tinha se tornado o próprio monstro da história. Por quase um ano, Davi viveu como se nada tivesse acontecido. Casou-se com Betseba, seguiu governando, mas por dentro, segundo os próprios salmos que ele viria a escrever depois, ele estava se consumindo em silêncio. Foi então que o profeta Natã foi até ele, não com uma acusação direta, mas com uma história. A história de um homem rico que, tendo rebanhos enormes, roubou a única ovelha de um homem pobre para alimentar um convidado. Davi, ouvindo a parábola, ficou furioso. Exigiu que esse homem fosse punido com a morte. E foi aí que Natã disse a frase que mudaria tudo: não existe fuga possível quando a verdade finalmente encontra o espelho certo. O que o Davi fez a seguir é o que separa essa história de tantas outras de queda e destruição total. Ele não se justificou, não culpou Betseba, não culpou as circunstâncias. Ele escreveu: o Salmo 51 não é um pedido de desculpas educado. É o registro cru de um homem que finalmente parou de administrar a própria imagem e começou a lidar com a própria alma. E aqui está o detalhe que poucos comentam: Deus perdoou Davi, mas as consequências não desapareceram. O filho que nasceu daquela união morreu. A família de Davi viveria anos de conflito interno depois. Perdão genuíno não é o mesmo que consequência apagada. E entender essa diferença é onde a aplicação real dessa história começa. Se você chegou até aqui,
Talvez essa história tenha tocado em algo que você reconhece, um erro que você escondeu, uma decisão que você tenta justificar até hoje, ou um peso que você carrega em silêncio, como Davi carregou por quase um ano. A história dele ensina 3 coisas práticas. Primeiro, esconder o erro nunca resolve, só adia e aumenta o estrago, como aconteceu com Urias. Segundo, arrependimento real não é vergonha nem desculpa qualquer, é honestidade completa diante de Deus, sem se justificar. E terceiro, perdão não elimina toda a consequência, mas restaura o que importa, a relação, o propósito, o chamado. Davi continuou sendo chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não porque nunca caiu, mas porque, quando caiu, ele não ficou escondido na sombra. Se existe algo que você está escondendo hoje, talvez seja a hora de fazer o que ele fez. Parar de administrar a imagem e começar a lidar com a alma de verdade.